e já rebocando por fora, estamos agora rebocando por dentro. Fizemos lá uma maneira de agasalhar todo mundo, mesmo sem o contrapiso, mas foi uma bênção. E nós louvamos a Deus por este privilégio de nós podermos divulgar o Evangelho ali naquele bairro Primavera e ali por perto, falando do amor de Cristo com grande sinceridade, com grande singeleza de coração, àqueles nossos amados que moram naquela região ali do Primavera, conhecido, como Veloso antigamente. E ali o bairro Primavera estende todos aqueles condomínios e também agora por outro lado, do anel, também é chamado Primavera. Então nós louvamos a Deus pela rica oportunidade. O pastor Gabriel esteve lá conosco, mostrando o verdadeiro sentido e a razão por que, a causa e por que a igreja existe. Foi excelente, a coluna e baluarte da verdade. E nós vemos que no mundo romano daquela época dos apóstolos não tinha verdade. A esmagadora maioria eram pagãos, eles adoravam em templos, adoravam também César, adoravam também muitos deuses, os deuses da mitologia grega, e nós vemos que não tinha conhecimento de forma nenhuma, nem de um Criador verdadeiro, um Deus pessoal, de forma nenhuma. E nós vemos então a importância do crescimento do Evangelho durante o Império Romano. E nós estudamos isso na semana passada, que Deus preparou o momento certo, em plenitude do tempo. Ali então nasce o Senhor Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a vinda do Espírito Santo de Pentecostes e assim espalhando o Evangelho no livro de Atos que nós estudamos a fundo na semana passada. Nessa semana nós vamos continuar falando da igreja primitiva e mostrando para os amados ouvintes o preço que foi pago, muitos desses servos do Senhor, naquele primeiro século, deram sua vida por causa do Evangelho e propagando que Jesus Cristo ressuscitou. Muitas pessoas rejeitavam a ideia da ressurreição e diziam a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, então nós vemos a importância do Evangelho ser pregado com fidelidade, mas custou muito caro. E nós temos vários desses servos do Senhor que deram sua vida por amor a Jesus Cristo. Talvez vocês podem, assim, lembrar comigo alguns nomes bíblicos. Por exemplo, Lucas, o médico amado que andou com o apóstolo Paulo nas suas viagens e esteve com ele até ao fim. Nós vemos aqui que ele era muito envolvido com a segunda e a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E nós vemos que quando Paulo foi levado para Roma, também Lucas o acompanhou, como diz ali em Atos capítulo 27. E nós vemos então que este servo do Senhor, um apóstolo foi um servo, um médico amado, junto com o apóstolo Paulo, e nós vemos que ficou junto com ele, provavelmente na sua segunda prisão, O apóstolo Paulo foi levado ali pelo decreto do imperador Nero. Então nós vemos que a tradição diz que Lucas foi enforcado numa oliveira, um pé de oliveira, ali na Grécia, ali em Acaia. Portanto, então, um servo fiel, muito companheiro do apóstolo Paulo. A tradição diz que ele deu sua vida sendo enforcado. João Marcos, vocês lembram bem que ele foi
na primeira viagem missionária, desistiu. Na segunda viagem, Barnabé vai com ele, Paulo vai com Tito, mas nós vemos então que mais tarde ele é útil para o apóstolo Paulo. E nós vemos aqui que ele morreu também como mártir ali com o 8º imperador, o imperador Nero, e ele foi arrastado, ele foi que fundou provavelmente a igreja de Alexandria, ali na África, e muitos dizem que ele foi arrastado nas ruas dessa cidade até ele morrer, também por causa do Evangelho de João Marcos. Também vocês lembram de Tomé, chamado aquele que era o duvidoso, né? E duvidava algumas coisas, mas o historiador Eusébio, né? O historiador, ele diz que ele trabalhou muito com o povo até o rio Eufrates, né? Do rio Eufrates ele foi até a Índia, Tomé, e diz que lá na Índia ele morreu com uma lança que foi transpassado pelo seu corpo. Mais um que deu sua vida pelo Evangelho, mas olha como o Evangelho está espalhando. Nós vemos aqui para Roma, nós vemos aqui na África, Alexandria, ali perto do Egito. Nós temos agora Tomé indo até a Índia, e nós temos então o Evangelho espalhando com aqueles primeiros apóstolos. Impressionante como eles entenderam ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. André, né? Irmão, não é? Irmão ali de Pedro. Então nós vemos que ele foi um discípulo muito fiel a Deus e proclamou o Evangelho também na cidade ali em Acaia. E ele foi, como diz a tradição, crucificado com cordas, e durante 2 dias até a sua morte ele louvava o nome do Senhor Jesus, pregando para aqueles que estavam o torturando. Então ele olhava para aqueles perseguidores, pregando o Evangelho, mesmo na dor, sofrendo 2 dias, e assim ele foi morto, também crucificado, como diz, com cordas amarradas nele. Uma morte de crucificação. Isso foi André. Vocês conhecem muito bem João, o discípulo amado do Senhor Jesus, um dos 12, né? Muito bem informado, ele pregava o Evangelho. Era um dos discípulos mais novos do Senhor Jesus, e ele foi o único que não morreu como mártir, mas morreu uma morte natural, mas foi exilado aí na ilha de Patmos, não é? E isso mais ou menos, né, em torno do ano 95 até o ano 100, então um discípulo que viveu mais, né, por ele ser o discípulo mais novo. E nós temos da mão dele, né, escrito várias epístolas aí, 1ª, 2ª, 3ª, João, livro de João, temos Apocalipse, e nós louvamos a Deus pela vida dele. E ele provavelmente foi sepultado em Éfeso, ali na Ásia Menor. Apóstolo Pedro, né, o apóstolo Pedro, que ali da Galileia, né, de Betsaida, na Galileia. E ele, então, como um pescador de peixes, se virou e tornou um pescador de homens, né? E ele fazia parte daqueles 3 mais íntimos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E no ano mais ou menos 64, 65, durante o imperador Nero, o historiador Orígenes, ele disse que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava não digno de ser crucificado na mesma posição
do Senhor Jesus, dando a sua vida por amor a Cristo. Nesta mesma época, Paulo também foi martirizado, o seu martírio também por perseguição do imperador Nero. Mateus, né, chamado Levi, aquele que foi um cobrador de impostos chamado pelo Senhor Jesus, ele também proclamou o Evangelho de Jesus Cristo em vários locais e foi perfurado com lanças até a morte. Alguns dizem que talvez na Etiópia, ali na África, outros historiadores acham que talvez ele foi decapitado na Etiópia. Bartolomeu, outro discípulo, né, chamado também conhecido como Natanael, né, esse também lá da Galileia, segundo o testemunho de Pântano, outro historiador, Natanael também foi até a Índia e também a Armênia, e ali pregando o Evangelho. Só mostrando para os amados ouvintes como os discípulos entenderam a ida de levar o Evangelho para outras nações. A tradição diz que ele morreu por açoites e foi esfoliado, né? Arrancaram, tirando assim as peles do seu corpo, e depois foi crucificado de cabeça para baixo. Aí foi Natanael. Tiago, né, o filho de Zebedeu, foi decapitado. Tiago, chamado o menor, filho de Alfeu, né, na palavra de Deus, foi apedrejado em mais ou menos no ano 61 ou 62, também dando sua vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Judas, o Tadeu, não os Iscariotes, né, ele foi apedrejado ali, provavelmente nas regiões da Judéia e Samaria. Filipe foi crucificado pelo imperador Domiciano, né, e pregou muito o Evangelho ali na Ásia Menor, que hoje é chamado Turquia. E nós estamos escutando, né, a nação de Turquia apoiando ali o que aconteceu na Síria recentemente, né, naquele golpe ali, quando eles, que estavam em revolução, tomaram conta ali da Síria, e Turquia apoiando esse grupo. Então, na Turquia, a Ásia Menor, ali o Evangelho pregado por Filipe, e ele foi também colocado numa cruz por amor ao Senhor Jesus Cristo, né? Matias foi apedrejado, depois ele foi também decapitado, talvez ali em Alexandria, também ele deu sua vida. O apóstolo Paulo, decapitado pelo imperador, um decreto do imperador Nero, nos anos 65, 66. Veja que esses servos do Senhor não estavam brincando ou estavam proclamando um evangelho falso. Eles estavam dispostos a dar as suas vidas por amor ao Evangelho, a Jesus Cristo, e a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por amor ao nome do Senhor Jesus, pelo seu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós entendemos que o Evangelho de Jesus Cristo, a chegar até nós, houve um custo muito caro, muitas vidas foram tiradas por amor a Jesus Cristo e o Evangelho de Jesus Cristo. E nós então vemos aqui aos discípulos, a história deles, o quanto que eles levaram o Evangelho a muitas nações, na África, ali na região da Samaria, na Judéia, e subindo na Síria, subindo para a Ásia Menor, chamado Turquia hoje. Depois esses que deram suas vidas ali na Grécia, na Caia, o apóstolo Paulo e Pedro ali em Roma, o Evangelho sendo levado a
após o rio Eufrates até a Índia. Portanto, nós vemos o Evangelho e a história de missões bem estabelecido pelos apóstolos. E a grande maioria deles dando sua vida, exceto João, o discípulo amado. Todos os outros deram suas vidas por amor a Jesus Cristo. Portanto, nós vamos, neste instante, dar uma pausa, vamos ouvir um canto, um hino especial. O pastor Zé Carlos nos ajuda aí, e nós estaremos, então, ouvindo, prestando atenção, e voltaremos, então, falando da era primitiva, após estes apóstolos, como que continuou a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Foi há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Esteve aqui, a muitos ensinou, puderam face a face ver em seu olhar o amor, e tudo que ele ensinou a todos irão falar, e assim será pra sempre, até Jesus voltar. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Chegou a vez de levantarmos a tocha do amor e sermos os heróis da fé, fortes soldados do Senhor.
Não adie o seu sonho. Venha ser bilíngue na Fluência Idiomas. Escola credenciada pelo Método Callan. Inglês em 1/4 de tempo. Venha ser bilíngue na Fluência. Cursos presenciais e online. Avenida Jonas Ortélio 398. Aulas demonstrativas gratuitas. 77 98849 1010. Seminário Teológico Bíblico Thompson. Há mais de 50 anos capacitando e formando homens e mulheres para o serviço cristão. Venha você também se capacitar. Contamos com professores especializados nas áreas do saber teológico e comprometidos com as verdades do Evangelho. Matrículas abertas. Rua L 531, loteamento Morada dos Pássaros 3, bairro Felícia. Telefones 77 3425 2001 98844 2001. Seminário Teológico Bíblico Thompson. Fundamentado nas verdades bíblicas. Colégio Alice Thompson. Educação cristã para a vida. Educação infantil e ensino fundamental do 1º ao 6º ano. Educação física, inglês, xadrez e musicalização infantil. Venha conhecer nossa proposta de educação confessional cristã. Matrículas abertas. Avenida Pedro Francisco de Moraes Filho, 307. Morada dos Pássaros 3, Felícia. Fone WhatsApp 77 3424 6975. Programa Encontro com Cristo. Um oferecimento das Igrejas Bíblicas Congregacionais, Seminário Teológico Bíblico Thompson e Colégio Alice Thompson. Você está ouvindo Encontro com Cristo. 11h31. Prazer, nós estamos com vocês, dando aqui um pouquinho uma aula sobre a história de missões. É sempre um prazer, nossos amados ouvintes, vocês estar junto conosco. Eu sei que nossa irmã Joélia e outros irmãos sempre estão aí na escuta, né? Então nós somos gratos a Deus de vocês estar ouvindo sobre o quanto custou o Evangelho a chegar até nós. Nós só falamos aqui sobre os apóstolos, mas tem muito mais aqui na nossa história de missões. Este plano de Deus de divulgar o Evangelho a todas as nações, chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram escolhidos para fora, chamado para fora do mundo e fazer parte do que se chama da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Um dos imperadores mais cruéis foi o imperador Nero, e nós vemos que durante o seu reinado, né, ele fez coisas horríveis. Por exemplo, a história diz que ele que incendiou Roma e acusou os cristãos. Quando ele acusou os cristãos de ter incendiado, foi uma perseguição muito grande contra os servos do Senhor, os crentes daquela época de Roma. Inclusive, o resultado dessa perseguição terrível de Nero foi que eles tinham que enterrar aqueles que estavam sendo mortos. E isso criou o que se chama das catacumbas, né? Aqueles túneis debaixo da cidade de Roma. E ali foi um lugar, o único lugar de refúgio que os cristãos tinham. Inclusive, eles acharam já as ossadas, né, de 174 mártires num salão só. Num salão só, onde esses que deram suas vidas, muitas vezes nas arenas e outros locais, eles foram enterrados então nesses lugares chamados as catacumbas. E ali onde que eles então tinham momentos de oração, onde eles adoravam a Deus, onde eles suplicavam a Deus. Até hoje nós vemos que cristãos em certos países, grande dificuldade é onde louvar a Deus. Muitas vezes vão para um mato, vão para um lugar onde está mais escondido, onde a polícia ali da região ou do local
não encontra eles, né? Como Coreia do Norte, temos locais na China, temos locais no Irã, muito difícil, né? Há muita perseguição na Nigéria. Então nós vemos que os cristãos, os primeiros cristãos, eles refugiavam então nesses túneis que eles tinham que cavar para enterrar aqueles que estavam sendo martirizados por amor a Cristo. Olha que coisa! Então nós vemos então a perseguição. Nero era os últimos dos Césares e ele era um homem muito terrível. Ele instigou a morte da sua própria mãe, ele foi responsável da morte da sua própria esposa, casou com outra esposa, e enquanto essa outra esposa estava grávida, ele deu um chute violento que também foi horrível em matar a sua segunda esposa. Ele era um homem perverso, corrupto, ele fazia cada coisa de loucuras, né? Extremamente cruel, praticava homossexualidade, ele era exagerado em sua vida de luxo, né? Demais, né? E tinha uma casa chamada a Casa de Ouro, no alto da cidade de Roma, e foi este homem que instigou grande perseguição contra os servos do Senhor, ali inclusive de apóstolo Pedro e também de Paulo, quando foram martirizados ali durante o imperador Nero. Logo após a sua morte, nós vemos que houve a destruição no ano 70 de Jerusalém pelo imperador Tito, e assim então as perseguições cresciam. Mas a propagação do evangelho foi em vários locais. Como nós já mencionamos, foi levado para Roma, de Roma foi levado para a França, chamado Gália, naquela época. Depois foi levado para a Alemanha, para as Ilhas Britânicas, onde que é a Inglaterra hoje. E assim, vários bispos daquela época na Espanha, eu acho que a Espanha tinha 19 bispos naquela época, logo após os apóstolos. E o crescimento do evangelho foi de grande admiração, porque nós vemos que o número de cristãos é estimado, mais ou menos, assim no final do ano 100, mais ou menos, em torno de 300 mil. Mas até o ano 300, com Constantino, o imperador Constantino, contava-se com mais de 8 milhões. Então você vê um crescimento nesses 300 anos, até mais do que 8 milhões de cristãos. E lembra, que a população era bem menor naquela época, e aqui nós estamos falando do mundo conhecido de Roma. Então, cresceu de uma forma muito grande e rapidamente o evangelho cresce. Nós temos algumas pessoas, por exemplo, na Síria, homens chamados como Inácio, e Eusébio também, e Justino Mártir. Então nós temos aí esses homens que foram sábios. Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, ali na Síria. No Egito, na Etiópia, nós cremos que o evangelho cresceu muito, e provavelmente pelo etíope, que era o tesoureiro ali de Candace, que Filipe evangelizou em Atos capítulo 8. Então nós temos ali para o Egito. Na Pérsia também, um rei chamado Abgar, ele tornou um zeloso cristão. Isso tudo neste período até o ano 300, o evangelho já saindo. Para a Arábia, nós temos evidências da igreja
crescendo nas regiões ali no 3º século, na Arábia. Na Índia também, não é? Um crescimento grande para a Índia, mais ou menos no ano 190, muitos que já confessaram Jesus Cristo como Salvador. Inclusive, alguns dizem que até o ano 190 da nossa era, já tinha 350 igrejas estabelecidas na Índia. Imagina, antes do ano 200. Crescimento ali na Índia. Na França, o chamado Gália, né? Ireneu e Potino, né? Alguns desses discípulos de Policarpo. E Policarpo foi discípulo de João, né? O discípulo amado. Então, eles apresentaram o Evangelho de Jesus Cristo para os franceses ali na país chamado Gália. Vocês já ouviram de Policarpo, como bispo em Esmirna, ali na Ásia Menor. Ele pregou o Evangelho por mais do que 50 anos, ele foi bispo ali naquela região de Esmirna, e aos 86 anos ele foi martirizado. E eu gostaria de ler para vocês aqui, mais ou menos no ano 165, ele, quando está para dar a sua vida, ele escreve assim: ele recusa de denunciar a sua fé em Cristo. E ele fala desta forma. Lembra que ele foi queimado vivo ali na cidade de Esmirna. Ele disse assim: durante 86 anos eu venho servindo a ele, Jesus, e jamais me fez mal algum. Como posso amaldiçoar o meu rei que me salvou? O fogo com o qual vocês me ameaçam queimar por algum tempo e logo se extingue, existe um fogo que vocês não conhecem, o fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, o fogo reservado para os ímpios. Mas porque hesita, faça o que você quiser. E assim, então, logo foi o fogo colocado e assim incendiado, ele é queimado na estaca. Policarpo. Então, um dos grandes mártires da fé, ele deu a sua vida por amor a Jesus Cristo e pregando até o final, 86 anos de idade, não é? Algumas vezes a gente pensa, né? Esses homens eram mais novos, mas aqui nós estamos vendo um Senhor que pregou o Evangelho, né? Ali em Esmirna, mais do que 50 anos, líder daquela igreja, e deu sua vida por amor a Jesus Cristo. Justino, ele converteu ainda jovem, não é? E ele foi um grande escritor, né? Em Roma, ele ensinava nas casas, ele ensinava as pessoas interessadas do Evangelho de Jesus, e nas casas ele levava o Evangelho. E ele foi decapitado, né, juntamente com outros 5 homens e uma mulher ali em Roma. Justino, né, um servo do Senhor que propagava o Evangelho de Jesus Cristo. Perpétua é uma senhora sofreu prisões e torturas difíceis ali em Cartago, na África. Agora aqui nós estamos já na África. E aos 22 anos de idade, ainda jovem, né, podemos dizer, né, eu estou com 67, né, ela com 22 anos de idade, ela dizia e gritava as suas últimas palavras, dizendo: transmitam a palavra aos irmãos e às irmãs, fiquem firmes na fé,
Amem-se uns aos outros e não permita que o nosso sofrimento seja um impedimento para vocês na fé. Então, louvado seja Deus. Aqui uma senhora corajosa, perpétua, num grito de agonia. Então ela dá a sua vida por Jesus Cristo. Ali nós temos então estes que nos primeiros 2, 3 séculos deram sua vida por Jesus Cristo. Eu não posso citar todos, né, mas estamos aqui citando alguns de destaque. Então o centro missionário começou em Jerusalém, de Jerusalém espalhou para Antioquia da Síria. Ali em Antioquia da Síria, vocês lembram em livro de Atos, o apóstolo Paulo, Barnabé, mais tarde com Silas, o apóstolo, saíram levando o evangelho. Nós vemos que Éfeso também se tornou um centro onde o apóstolo Paulo treinou vários servos do Senhor para espalhar o evangelho, ali em Bitínia e toda aquela região. A Alexandria do Egito também foi de grande influência o evangelho propagado, o cristianismo cresceu muito, uma escola de treinamento para missionários foi dirigido ali por um servo do Senhor chamado Panteno, que também assim treinou muitos para levar o evangelho adiante ali no Egito, né? Ali naquela região da África. Em Cartago, na Tunísia, também outro centro importante na África do evangelho propagado naquela parte das regiões norte da África. Então, interessante, né? Esses centros de evangelismo na era primitiva. Nós vamos entrar aqui na era da Idade Média até a Reforma, mas nós vamos estar olhando agora e ouvindo, aliás, mais um canto, mais um hino neste momento, só para nós podermos dar uma pausa aqui e eu tomar um pouquinho de água e nós continuarmos a nossa aula aqui sobre a história da igreja.
Amados ouvintes, estamos estudando sobre a história de missões. A história de missões. Como é importante a história para nós? Por que é importante você e eu conhecermos um pouco da história da igreja? Porque nós somos resultado destes que levaram o Evangelho de Jesus Cristo a custo, muitas vezes, das suas próprias vidas, e este Evangelho chegando até nós. A igreja de hoje, estamos conversando com o pastor Zé Carlos aqui, a igreja de Jesus Cristo hoje, muitas vezes, não conhece a história da igreja, a história de missões. Aqueles que deram suas vidas por amor a Cristo, para traduzir a palavra de Deus, para imprimir a palavra de Deus, para chegar até nós, até nossas mãos. Então, muitas vezes, nós precisamos, né, de fazer um estudo mais aprofundado, especificamente sobre a história de missões. E por isso que nós damos essa matéria no seminário, né? No nosso seminário Thompson, nós temos o privilégio de ensinar sobre a história de missões. Por quê? Porque faz parte da nossa história, faz parte de onde nós viemos, né? Nós não somos uma igreja criada assim 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Nossa história vem dos apóstolos e nós propagamos aquilo que os apóstolos ensinaram e a igreja de Jesus Cristo continua propagando o Evangelho de Jesus Cristo como o Senhor Jesus deixou para os apóstolos, e nós abraçamos essas verdades aqui nesta palavra bendita da palavra de Deus e propagamos então o Evangelho a muitas e muitas pessoas. Então houve um momento diferente. Constantino, né, que o imperador romano, ele diz que se converteu ao cristianismo. Agora o cristianismo começa de estar misturando-se com política e começa de ser uma coisa bem difícil, né? A igreja de Jesus Cristo, aquela igreja levando o evangelho, como nós já falamos antes aqui, né? Muitas vezes um sacrifício muito alto, né, levando esse evangelho. Agora começa o evangelho a ser mais aceito e Constantino ele dá um decreto que o cristianismo é a religião agora nacional ou internacional, não sei, do Império Romano. Ele então convoca em Istambul, né, em 325, um grande concílio chamado Concílio de Nicéia, onde veio em jogo muito fortemente, né, se aceitar Jesus Cristo vindo em carne como Deus, ainda veio e o Verbo se habitou entre nós, e assim houve grandes contendas teológicas nesse Concílio de Nicéia. Mas nós entendemos, né, que foi afirmado que Jesus Cristo veio e ele realmente veio em carne, né? Ele esvaziou-se ali de toda a sua glória e veio e habitou entre os homens sem deixar de ser Deus. Nós vemos aí que durante o Império que ele decretou que podia ter liberdade de culto. O Constantino decretou os direitos iguais para todos os grupos religiosos. Ele deu direito à igreja a possuir propriedade, devolveu propriedade que foi tomado dos crentes, dos cristãos, e assim por consequente. Mas isso tudo, então, vai criar agora um certo acomodismo, e o cristianismo começa a ser a religião aceita. Como eu já disse, né? Começa de crescer agora a política misturando com a igreja, e também é como se fosse a igreja sendo um governo estatal. Portanto, então, cria grandes dificuldades de ter missionários pregando o evangelho como os apóstolos pregaram o evangelho. Por exemplo, nós temos um senhor chamado Ufilas, né, mais ou menos no ano 311.
mas ele negou a Jesus Cristo como Deus, vindo em carne, né? Então nós vemos aí que ele creu, segundo os arianos, que Jesus era diferente do Pai, mas não era Deus. Os arianos pregavam isso. E ele foi para a França e proclamou lá o evangelho como ele entendia, e a cristologia dele muito errada, né? Mas nós entendemos, então, isso foi uma das consequências, né, daquelas contendas, daqueles concílios que eles tiveram. Agora, tem um senhor que foi verdadeiramente convertido, um missionário para Irlanda, Patrício, o ano 389 até o ano 400 e pouco. Nós vemos aqui que ele, com 16 anos de idade, ele foi levado como escravo. Os piratas escoceses levaram ele como escravo. E quando ele estava ali, na sua escravidão, não é? Ele foi vendido ali para um chefe ali na Irlanda, e ele disse que ele despertou os seus pecados, e ele se envolveu com todo o coração ao Senhor Jesus, e depois de 6 anos de cativeiro, ele consegue escapar, e agora já volta como um convertido ao Senhor Jesus Cristo. E há 10 anos ele foi depois levado cativo de novo para a França, a segunda vez que ele é levado cativo, mas ele ficou impressionado com as condições lá da Irlanda, e que o povo estava entregue ao paganismo, né? Muitos deles serviam uns deuses, pessoal chamados druidas, né? E a condição espiritual de paganismo muito grande ali em Irlanda. Eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam o vento, adoravam a água, adoravam o fogo, adoravam as árvores, né? Adoravam os montes, tudo o que já foi criado pelo nosso Criador. Não conhecia o Criador verdadeiro, como Romanos 1 diz para nós. Tinha muita magia, muita coisa mexendo com sacrifício humano, e isso fazia parte dos ritos religiosos dos druidas, ali da época de 380 e pouco a 400, e Deus leva então Patrício a amar este povo. Ele leva então o evangelho, mais ou menos 432, para esse lugar, Irlanda. E lá o rei se converteu, deu terras para Patrício, construiu uma igreja, muitos converteram. Os seus métodos de evangelismo é que ele ia para os líderes da cidade e pregava o evangelho para os líderes, e assim então várias pessoas, quando via um rei, um líder da cidade converter, outros então ouviam o evangelho e também convertiam ao Senhor Jesus Cristo. Agora, os convertidos da época ali com Patrício, eles recebiam instruções intensas sobre as Escrituras, né? E trabalhava com eles, dando assim um ensino de discipulado mesmo, e encorajava as pessoas, depois de serem treinados, a envolver-se no ministério. Veja bem, isso lá no ano mais ou menos 400 e pouco, com um servo do Senhor chamado Patrício. Muitos jovens se interessaram para a obra missionária com o resultado deste trabalho intenso de Patrício. Mais do que 200 igrejas foram estabelecidas ali na Irlanda. Muitos foram batizados. Alguns chegam a dizer que 100 mil foram convertidos ali em Irlanda.
Deus fez algo maravilhoso ali naquele país, né? Nós vemos que ele não fazia parte da Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, mas 2 séculos depois a Igreja Romana fez com que reconheceram ele como um santo da Igreja. Mas na realidade, Patrício, ele fez um trabalho maravilhoso empregando o Evangelho de Jesus Cristo ali naquele país. Então nós vemos aí vários desses homens, alguns deles, né, tinham dificuldades com as suas falhas doutrinárias, né? Os nestorianos, né, na realidade eles tinham dificuldades também, né? Eles acreditavam que tinha 2 naturezas de Jesus Cristo, mas muitas falhas que eles tinham sobre a pessoa de Jesus Cristo. Muitos dos nestorianos levaram o Evangelho, como eles pensavam naquela época, para vários locais, inclusive até nos impérios aí de Genghis Khan, né, dos exércitos lá, foi levado esse cristianismo, né? Agora, lembra bem que nem todos pregavam o Evangelho como os apóstolos foram ensinados por Jesus Cristo, né? E nós vemos, então, alguns com certas dificuldades. Agora, tinha um senhor chamado Columba. Esse Columba, ele interessante, né? Eles levaram também o Evangelho para aquela parte na Idade Média, para Irlanda também. E eles criavam, então, vilas missionárias, e o batismo era adiado até que os novos convertidos recebiam um certo grau de instrução e uma prova de uma firmeza na fé. Interessante, a gente faz um pouco isso hoje também, né? Então nós entendemos, né, que esses homens serviam a Deus neste período até mais ou menos do ano 600 a 1000. Semana que vem nós estaremos então olhando para a época da Reforma. Então Deus abençoe vocês, até a próxima vez, e estaremos contando com a presença de vocês a história de missões na época da Reforma. Deus abençoe, até a próxima. Sai a última notícia, Jesus Cristo. Fica por aqui mais um programa Encontro com Cristo. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. ZYS 676, Rádio Melodia, operando em frequência modulada estéreo 87,9 FM, uma emissora da Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão, Rua Washington Luiz 32, Sala 405, Centro, Vitória da Conquista, Bahia. Mais um ano finaliza. Sim, está chegando o último encontro Desperta Débora em Vitória da Conquista. Mães de joelhos, filhos de pé. Dia 14 de dezembro, às 15 horas, na SEAC Church, na rua Ulisses do Prado Nogueira, número 80, Alameda dos Pássaros, Felícia. Não fique de fora desse momento de comunhão e confraternização. Agradecemos a Deus por todas as Déboras e todas as orações ouvidas e atendidas. Somos gratas, Senhor. Venha estar conosco. Desperta, Débora.
Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Músculo bovino, quilo 23,90. Peito bovino, quilo 24,90. Refrigerante Guaraná Antártica, 2 litros, 6,95. Ofertas válidas até 15 de dezembro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Você sabia que no ano passado aconteceram mais de 1.300 acidentes de moto com vítimas aqui em Conquista? E que nos primeiros 10 meses deste ano já foram registrados a mesma quantidade de acidentes do ano passado? Faça seu corre com calma. Seu próximo destino pode esperar. Porque quem importa de verdade está em casa te esperando. Dirija com segurança. As festas de final de ano com você são muito mais felizes. Uma campanha da Prefeitura de Vitória da Conquista. Governo para pessoas. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Açúcar moído Dona Mira, 1 kg, 3,79. Carne suíno, quilo 17,49.